sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Mentor Podcast. Você que está aqui assistindo o nosso episódio, é um prazer ter vocês aqui conosco. É um podcast focado em empreendedorismo, em negócios. Você que quer crescer na sua vida profissional, na sua vida pessoal, esse é o melhor lugar para você poder extrair dicas e ideias de pessoas que fazem acontecer. Como o nome do podcast diz, O Mentor, aqui eu sempre trago um mentor para poder nos aconselhar, nos contar histórias inspiradoras. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu recebo aqui um garoto, um jovem, que tem muito a compartilhar conosco. Vocês já devem ter visto aí na vinheta. Ele tem apenas 16 anos, mas tem uma vivência aí no mundo empreendedor, no mundo das vendas, que com certeza ele vai poder aqui falar com a gente e contar várias histórias. Como eu disse, ele começou com 13 anos vendendo, já vendeu doce, já vendeu picolé, e hoje ele vai estar aqui conversando com a gente para poder compartilhar como é a vida dele. Seja bem-vindo, Ricon E Oliveira, aí, Ricon como Galego, vai? né? Eu mesmo. E aí? Fala pessoal, como é que vai? Tudo bem com vocês? Primeiramente me apresentar, como ele já disse bastante, meu nome é Wesley, mas todo mundo me chama de Ricom por conta das minhas redes sociais. Trabalho vendendo salgados porta a porta desde os 13. Antes disso já trabalhei em hamburgueria, como ele mesmo disse, picolé, né, o geladinho. Sempre trabalhando em busca de ter meu próprio dinheiro. Porque desde já sempre quis ter o dinheiro meu, sempre quis ter as minhas próprias coisas, comprar com o meu dinheiro. Eu via meu pai trabalhando, meu pai da minha família já tem sangue de empreendedor, meus tios, meu avô, meu pai. Então, acabou que quando eu comecei a trabalhar para os outros, meu pai começou a falar, ó, se você achar melhor, se você quer ganhar mais, é mais escalável você trabalhar para você mesmo. E me ensinou o que ele sabia e hoje em dia estamos aí trabalhando para mim mesmo, em busca do sucesso, de ter minha própria empresa bem renomada, bem falada. É isso. Bacana. Então você começou impulsionado pelos seus parentes, pelos seus tios, pelo seu pai, é isso? Sim, tudo impulsionado E já desde são sempre pelos empreendedores. meus pais, que são E você acha que empreendedores. isso faz a diferença, ô Ricom? Com toda certeza, família, ambiente, uma coisa que eu aprendi, o ambiente faz total diferença. Você é moldado pelo seu ambiente. Muita gente às vezes pensa, ah, mas como assim eu sou moldado pelo meu ambiente? Eu tenho minha mentalidade, eu não vou deixar isso me afetar. Porém, a gente, mesmo que nós não queira, quando a gente percebe, a gente tá fazendo uma coisa que a gente não fazia. Porque é nos mínimos detalhes que começa a mudar, até o dia que a gente fala assim, cara, eu não fazia isso. Então, seja num palavreado, uma forma de falar diferente, ou uma atitude diferente, a gente vai mudando com o passar do tempo. Se a Legal. gente não muda de ambiente, aí esse, assim, eu quero ser empreendedor, vou andar no ambiente de quem? De pessoas que pensam como empreendedores, como empresários, ou eu quero me... Isso serve para tudo na vida, não é só do lado do empreendedorismo, mas se eu quero ser um médico, eu vou andar perto de quem? De pessoas que estudam medicina, entendeu? Então é a mesma coisa para qualquer pessoa, pro ramo que ela quer, pelo ambiente que ela quer, pelo que ela quer para a vida dela, é o ambiente que ela frequenta, né? Bacana. Ambiente e as pessoas, obviamente. O Ricom, você disse que começou com 13 anos vendendo salgados, né? 13 anos vendendo Hoje salgado. eu vejo que a maioria dos jovens de 13 anos quer ficar na frente da televisão, jogando videogame, rodando o Instagram, muitos hoje têm celular na mão. O que te fez pensar diferente dessa turma e ir empreender e fazer seu próprio dinheiro? Então, principalmente, uma das coisas que eu fiz diferente mesmo, essa parte realmente é difícil, porque quando eu comecei a ter acesso ao celular, era difícil largar um celular, deixar de jogar um jogo ali, para assim poder fazer uma coisa diferente. Porém, o que eu percebo muito é que, para quem quer começar desde cedo, das coisas que mais afeta é um pai, é uma mãe. Então, meus pais não me deram um celular na minha mão quando eu tinha meus 5 anos de idade, quando eu tinha meus 6 anos de idade. Então, assim, quando eu comecei a usar o celular, foi 10 anos que era o da minha avó, do meu avô, da minha mãe. Mas o meu celular eu nunca tive. Eu fui ter meu primeiro celular quando eu comprei com meu dinheiro, quando eu tinha 13 anos. Que aí foi quando eu peguei com o objetivo de gravar pra internet. E aí já Entendi. foi tudo assim. O que eu indico pra todo mundo que quer parar de usar o celular com tanta frequência, se a gente usa durante 12 horas no dia, 8 horas no dia, não tem como se falar, vou ser determinado e vou parar e agora só uso 1 hora por dia. Porque isso é impossível você fazer isso de uma vez. Você até consegue, às vezes, se você está muito determinado, uma semana. Mas depois dessa uma semana, o que acontece? A gente perde aquela motivação. E aí volta tudo do zero.
aí começa a usar de novo com 12 horas por dia. E aí o que acontece é que a gente começa a se sentir mal consigo mesmo, que a gente pensa assim, caraca, eu não dou conta de usar meu celular por menos tempo. Então o que eu sempre indiquei, primeiro, para quem é pai e mãe que quer o filho assim, dessa forma, que use menos, seja menos viciado, saia da tela, diminui o celular do filho, coloca uma Você regra, acha que o grande erro, então, desses jovens é o pai e a mãe dar celular muito cedo para a criança? dá um celular muito cedo, um pai que não coloca regras em Não casa, coloca não impõe limites? limite, ou às vezes uma forma que meu pai me ensinou, uma forma que eu percebi que meu pai fazia comigo e que me ajudou. Wesley, você quer usar o celular? Wesley, você quer mexer no Instagram? Quer? Beleza, eu deixo. Porém, você vai primeiro lavar o banheiro e vai fazer isso. Então, assim, colocar uma coisa para uma recompensa. Para quem tem 10 anos, 12 anos, 11 anos, um jovem, ele vai entender que ele tem responsabilidade para ter recompensa. E Sim. da mesma forma que no empreendedorismo, se a gente quer ter uma empresa, se a gente quer ganhar dinheiro, a gente tem que ter um sacrifício, a gente tem que ter uma determinação, fazer algo para que assim venha a recompensa. Então é dessa forma, vem dos pais. Agora, o próprio jovem querer, se eu mesmo determinei para mim mas meu pai não me ensinou dessa forma, minha mãe não. Beleza, então se é por você mesmo vai fazer, então você mesmo coloque uma regra de tempo para você, estabeleça, coloque no seu despertador de 10 em 10 minutos, ou de 20 em 20 minutos, Eu para acho que despertar são. alguma coisa para te lembrar que, cara, volta pro foco, faz alguma coisa. Porque a gente, quando a gente se pega, a gente tá mexendo no celular sem querer. Porque, vou postar um vídeo meu, e aí eu entro lá para postar meu vídeo, só que eu vejo uma capa de um vídeo que me chamou a atenção. Aí eu paro e entro no vídeo. Quando eu me pego, eu vi um, dois, três. E E aí fiquei já foi meia embora. hora, foi É. uma hora de vídeo lá, à toa. Sendo que eu tinha ido para fazer uma coisa produtiva. Então, às vezes, a culpa não é só. Tipo assim, aquilo que acontece não é só sua culpa, realmente é muito chamativo. Porém, você tem que ter o foco, você tem que ter a determinação e, como eu disse, estabelecer esse tempo, que tem os aplicativos que regram seu tempo. É uma forma que eu fiz pro meu. Se você estabelecer esse tempo e diminuindo de 1 em 1 hora a cada semana, no mês, você vai perceber que logo, logo você nem perde. E você nem vai querer perder tanto tempo com o celular. Outra coisa que eu fiz foi começar a perceber aquilo que eu tenho ao meu redor. Tipo, perceba aquilo que você vive na vida real. Vai chegar um momento que você percebe que na vida da gente não é só o celular, né? Tem muita coisa boa pra gente aproveitar, amigos, colegas. Hoje em dia eu percebo que às vezes eu falo, você tá livre, bora ali pra praça, jogar uma bola. Uma coisa que os jovens antigamente era o que mais Não faz fazia, né? mais. Hoje em Hoje, dia você hoje o não jovem não acha. sai mais pra rua. Não, você não vê jovem jogando Sim, futebol na rua, brincando de pique-esconde na rua. Hoje é só celular e videogame. Mas eu infelizmente. percebo que a culpa disso é de pai e mãe. Hoje eu percebo que pai e mãe é muito mole. Tipo, criança quer celular com 5 anos. Ah, toma o celular. Por quê? Pra poder ter sossego da criança. Então eu vejo que hoje falta limites pra juventude e essas consequências vão ser colhidas lá na frente. A hora que for arrumar um emprego, a hora que for empreender. Porque assim, a criança está em fase de formação até seus 12, 13 anos, né? Então, se ela não tiver esses limites muito bem definidos por pai e mãe, infelizmente vai ter problema lá no A futuro. base de uma criança é um pai e uma mãe. É um Então, pai e uma se mãe. um pai, uma mãe não impor, não fazer aquilo que deve ser Aí feito, começam os aí problemas. vem o futuro. Porque o pai fala, eu quero ter tudo do bom e do melhor para meu filho. Eu quero que meu filho seja o melhor homem, a melhor moça. Porém, ele não faz a parte dele como pai, de orientar a filha, de conseguir fazer a filha. Porque às vezes é por dó, ou às vezes é porque ele quer tirar a responsabilidade dele de ensinar. Fala, não, toma esse celular. Então, pelo menos meu pai, quando eu tava chorando ou queria alguma coisa, meu pai sentava, ensinava, conversava, orientava. Já hoje em dia toma esse celular. Porque o acesso à internet hoje em dia, conectando uma criança conectada com a internet, ela perde o foco de tudo, né? Então ela para de chorar, para de dar trabalho para os pais, sendo que o trabalho do pai é isso, é orientar o filho dele. É pegar, sentar, conversar com ele, porque ele não deve fazer aquilo. E aí é o momento que a gente vê aquela criança no supermercado e a gente fala assim, meu Deus, olha esse garoto aí e tal. Dá aquela agonia na gente que foi ensinado de Pessoal, outra forma. dá uma olhada nisso. Um jovem de 16 anos com mentalidade de adulto. Mentalidade de, assim, poxa, tem muito adulto que não pensa da forma que ele pensa. De como criar um filho, de como educar. Eu acho que isso faz a diferença na nossa era de hoje, né, Ricom? E com quem que você Total. aprende essa mentalidade? Porque assim, a gente já vê que você é um menino diferente, é um menino que tem uma mentalidade mais avançada, que pensa diferente dos jovens que tá aí hoje. Como você aprendeu tudo isso? Tudo foi muito um grande processo. Desde sempre, meu pai me falava assim:
quando começou eu aprender, por que que eu sempre cito meus pais? Porque era quem tava comigo o tempo todo, 24 horas, meu dia praticamente eram meus pais. Um tempo na escola, é claro, mas sempre com meus pais do meu lado. Então sempre começou assim, meu pai falando, Wesley, você tem uma mente de adulto, é jovem, você é capaz de fazer muitas coisas. E com meu pai me orientando, eu, que não sabia de nada, tudo que meu pai falava pra mim, ele já era muito. Então, o que que ele me ensinou, Wesley? Faz o que eu tô falando, mas na hora que você fazer e você perceber um erro ou alguma coisa que dá pra ser melhorada, aprimorada, melhora você mesmo. E eu não sou seu maior mentor. Você tem que aprender com pessoas melhores que eu, porque os meus resultados não é dos melhores. Tem gente que tem muito mais resultado que eu. Então, o que eu te ensino é para você buscar, após ele sempre me falou assim, ó, finge que eu sou um nível, uma escada. O primeiro degrau da escada sou eu, quem te ensina aqui o básico. Depois de mim, busca outros mentores. E aí eu comecei a buscar cursos. E aí eu já tive alguns cursos que eu fiz, por exemplo, da rede social. Eu fiz curso com o Onei, eu não sei se você já ouviu falar, de viralização. Sim, já vi. Gastei horas e dias, e meu pai sempre lá do meu lado, busca mais, busca mais. Então já tive curso com o Pablo Marçal, hoje em dia tem acesso àquele curso que dá acesso a todas as mentorias, Vitalício. vitalício. Já fui pro La Casa Digital, né, um evento que teve em 2024, eu fui um dos escolhidos, assim, eu não podia ser escolhido, tem uma outra história que eu vou contar. Eu não poderia ser escolhido para ir pro La Casa, porque lá era para maior de 18 adultos. Porém, eu peguei, eu olhei aquilo, deu vontade. Aí meu coração abriu para aquilo, eu falei assim, pai, você me apoia? Eu quero ir. Aí nós olhou assim, por um lado, tinha aquela desconfiança por não ser maior de 18, mas o que custava tentar? E mesmo que não desse, pelo menos eu já estava gravando vídeo, eu já tinha que gravar de toda forma. Às vezes eu me destacava pelo menos um pouco mais. Na época eu lembro que eu comecei a gravar nesses dias, teve vídeos meu que pegou 1.600.000, 1.200.000. Hoje, quantos seguidores você tem na rede social? Tô com mais de 200 mil Mais seguidores de 200 mil ultimamente. seguidores. Boa. E assim, tudo aquilo foi construído numa base de vários vídeos. E aí eu fui, me destaquei, Pablo Marçal me seguiu, os sócios dele, hoje em dia tenho grandes contatos. Então, assim, começou no meu pai, migrou para outras pessoas que têm resultados parecidos com o que eu quero ter futuramente. Então eu penso assim, o que eu quero? Empresário, quero ser empresário, quero ter o meu próprio dinheiro, quero poder viajar com a minha família, ir para outros lugares e sem preocupar com as contas no final do mês. Sim, sim. Certo? O diferente Quem é que. faz isso? Não, ninguém faz Aí eu- isso hoje. Então, Ninguém, ó, é o que eu falei, o jovem hoje não tá nem pensando nisso. O diferente é que você não se acomodou, né, Ricom? Você sempre tá buscando algo a mais para poder aprender e aprimorar o seu conhecimento. Eu acho que isso faz a diferença na evolução, né? Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Você falou que você quer ter uma empresa, né, no futuro. Você já tem sim. um ramo específico que você gosta, que você se identifica, ou ainda não? Sim, os próprios salgados é meu ramo inicial. E você Porém, quer, a gente então, vai profissionalizar diversificar, né? isso? Aí a gente vai começar nos salgados, que é o que eu já faço. Ter minha própria empresa dos salgados, começar na cidade de Pederneiras, destacando, para poder Legal, ir à região e legal. ao redor. E claramente não ficar só nos salgados, porque a gente sabe que não pode depender só disso. Então, meus investimentos em criptomoedas. Além disso, eu pretendo futuramente, se precisar, porque o que eu sei fazer de melhor hoje em dia, que eu percebo, é vender. A melhor parte do que eu sei fazer é vender. Ricom, É quem sabe vídeos e tudo vender, mais. cara, quem sabe vender nunca depende. Se você vende, Exato. você não depende. Então, Sim, com toda você tá certeza. no melhor ramo, você tá no melhor caminho aí. Sim. E sabendo vender, eu sei vender não só os salgados, não só uma empresa, mas Sim, mentorias. Então, começa na empresa. tudo. Quando eu construí minha empresa, eu percebi assim, cara, eu tenho uma grande empresa hoje em dia e tenho autoridade. Eu vou falar, agora eu posso, se precisar, se eu achar que é o que para aquele momento é o melhor, eu começo a vender mentoria, eu começo a vender para pessoas que querem fazer o mesmo que eu fiz, entendeu? E aí depende muito do momento, né? A gente não pode já ter certeza assim. Eu tenho certeza, porque muitas vezes na minha vida eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Por exemplo, antigamente eu queria ser gamer, né? Justamente por causa do jogo. Sim, aquelas Mas, pessoas que jogam jogo profissional, profissionalmente, exato. Então, gamer. na minha visão, eu um dia seria aquilo. Só que aí eu fui mudando de cabeça, fui mudando de mentalidade, percebi qual é o resultado que um gamer tem. Não tô falando que é ruim, todo mundo tem aquilo que quer pra vida, né? Mas eu falei, qual é o resultado que ele tem? É compatível com o que eu quero ter? O ambiente que ele frequenta é compatível com o que eu quero frequentar? Então eu falei assim, cara, eles têm uma vida que eles querem.
mas eu quero uma coisa melhor do que aquilo. Sim. E aí eu achei que a venda, o empreendedorismo para mim seria melhor, me trazeria mais resultados do que aquilo. Foi quando eu mudei de rumo de novo. Então hoje em dia o que eu tenho certeza é que eu quero trabalhar com venda, fazer a empresa de salgados dar certo e depois migrar para outros ramos. Show, show de bola. Ricom, eu vejo que muita gente não empreende porque espera o momento perfeito. Eu vejo que tem pessoas que passam uma vida inteira esperando o momento perfeito e nunca chega. Porque não existe momento perfeito. Agora você começou com 13 anos. Qual que foi o maior desafio, a maior dificuldade que você encontrou lá quando você começou a vender salgados? Quando eu comecei, eu tinha um pouco de vergonha de oferecer. Eu, como eu disse, eu tinha esse sonho de ser gamer, mas eu comecei a vender justamente por causa disso. Porque eu queria ter um computador melhor para poder fazer lives melhores e ter meu próprio celular, porque aí foi quando eu comprei meu primeiro Ah, então celular. seu foco quando você começou a vender era comprar o seu computador e um Arrumar meu celular. computador e o celular. Mas tudo isso, eu falava assim, cara, como que eu vou arrumar dinheiro? Até então eu trabalhava com meu pai num negócio semi-joias que ele fazia. E aí eu falei, como que eu vou fazer meu próprio dinheiro? Porque meu pai, ele não ia me dar o dinheiro fácil. Eu já tinha pedido dinheiro pra ele, ele me dava, mas não era aquele negócio assim, Wesley, toma aí, ó, E você faz. acha que isso Ele ajudou sempre, você a com ser mais toda certeza. ambicioso? Ele falou assim, Wesley, você quer? Ó, eu te dou o caminho. O que eu acho que você vai conseguir. É isso aqui. Até então, trabalhando só com ele. Que aí vem a história de por que eu comecei. Aí, quando eu tava trabalhando com ele, chegou no final do mês, eu trabalhando durante um mês, lembrando que até então eu tinha trabalhado já numa hamburgueria. Inclusive, quando eu trabalhava na hamburgueria, quando eu saí dela, porque mudaram de cidade, eu fiquei na minha cidade, eu tava ganhando R$ 800 por mês. Isso eu tinha 12, não, 13 anos, tava 12 anos, quase fazendo 13. Então, pra mim, aquilo era muito dinheiro, perto dos meus amigos que ganhavam uma mesada de R$ 100. Então, eu falei, cara, eu consigo fazer dinheiro, R$ 800. Que jovem que ganha R$ 800 com 12 anos? Mas aí, quando eu tava trabalhando com meu pai, ele falou assim, ó, eu não vou te pagar 800, mas no final do mês eu vou te pagar uma quantia boa. Só que ele via que eu nunca tinha, eu falava pra ele, ó, eu quero sim trabalhar, fazer o empreendedorismo, quero, mas eu nunca tinha começado. E ele me ensinou assim, ó, se você quer ser um empreendedor, você vai precisar fazer, e vai ser muito difícil o seu processo. Por que que é bom ser empreendedor? Um funcionário, ele tem um teto para ganhar. Ele vai evoluir para gerente, vai, mas ele sempre vai ter um limite. Já o empreendedor não, ele vai conforme a consciência dele, conforme a criatividade dele, o esforço dele, dedicação, ele vai ganhar o quanto quiser. Então eu falei, cara, é isso que eu quero ganhar o quanto eu quiser, é só me dedicar. E aí, o dia de pagar, meu pai me pagou R$ 100. Olhei pra ele assim, R$ 100, pai? Porque pra mim que queria ter um computador melhor ou um celular, R$ 100 não era nada. Hum. Falei, R$ 100, pai? Ele falou, é. Uai, você tá brincando com a minha cara. Eu fiquei estressado. Ele falou, é o que eu te disse. Se você quer ter resultados melhores, aí você busca trabalhar pra você mesmo. Naquela hora, com raiva, né, dele, Virou uma mas mesmo chave. assim, eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Liguei pra minha mãe, né, pedi o celular dele emprestado, liguei pra minha mãe e falei, mãe, faz 10 salgados pra mim, por favor, que ela já fazia os salgados, mas pra vender ela mesmo. Eu falei, mãe, faz 10 salgados pra mim, por favor. E eu vou vender. Quanto que você faz pra mim cada salgado? Ela falou, R$ 5. Fui lá, gastei R$ 50 pra comprar os salgados da minha mãe. E fui lá no mercado e gastei R$ 30 pra comprar minha caixa de isopor. Coloquei os 10 salgados, a caixa de isopor, catei, coloquei no pescoço assim. E na hora que eu coloquei no pescoço, pisei pra fora. Assim, minha cidade era pequena, não tinha muita gente na De que rua. cidade você vem? Santa Bárbara de Goiás, 6.500 habitantes. Pequena. Aí quando eu cheguei lá, eu olhei pra rua assim, tinha um mercado. Eu olhei, tinha gente no mercado aí. Eu não sei, travou na hora. Eu fiquei, cara, como que eu vou fazer isso? Só que eu fui andando. Eu vi dois rapazes assim, eles estavam na porta de um comércio. Eu pensei em oferecer pra eles, mas no momento eu falei assim, cara, se eu oferecer pra eles, eu não sei o porque eu não consegui abrir a boca pra falar. Aí eu pensei, ó, eles estão me vendo, se eles quiserem comprar salgado, eles me chamam. Sendo que eles nunca tinham me visto na vida. Aí eu fui andando ainda, cabeça baixa, não olhava para ninguém. E aí Vergonhoso, né? muita vergonha. Tímido. Mesmo que eu ainda fazia que eu já fazia live lá, mesmo que eu conversava com as pessoas, eu ainda tinha essa Mas você vergonha de fazia falar. live de gamer, né? No De jogo ali, game, não era totalmente nada. jogo. Era uma coisa que eu falava com o pessoal e tal, Sim. mas não é uma coisa que você tá vendo a pessoa na sua Mas é frente. diferente quando você tá no computador e quando Com você tá na toda vida real, certeza. né? Poxa, você tá Na ali hora na que eu rua. eu olhava para as pessoas assim, eu pensava, cara, não vou dar conta, não vou dar conta. Só que aí, em um certo momento, eu peguei, parei lá no meio do caminho e falei assim, cara, eu ganhei só R$ 100, muito pouco. Porém, eu ganhei R$ 100, gastei.
os R$ 80 e sobrou 20. Eu tenho 10 salgados na caixa, eu não vou comer esses 10 salgados. Eu vou ter gastado meus R$ 100 que eu trabalhei um mês inteiro pra nada. Aí eu falei assim, vou oferecer pelo menos pra alguma Pra poder pessoa, pra recuperar o poder que recuperar o que eu investiu. gastei, né? Aí eu peguei e falei assim, o primeiro lugar que eu vou oferecer é em alguém que eu conheço melhor. Aí tinha um rapaz lá, o Caio Bruno, um rapaz que eu conhecia mais, ele era dono de um negócio de móveis. Eu cheguei lá e falei, ô Bruno, gaguejando, nossa, uma coisa horrorosa de ouvir, vai. Ô Bruno, eu vendo salgado. E isso era a forma que eu tava falando, né? E eu queria comprar meu computador, meu pai me deu uma abordagem mais ou menos, e o que eu lembrava eu fui falando. Que eu quero comprar meu computador, trabalho vendendo salgado, e você não quer comprar pra me ajudar, não? Só falei isso. Aí ele olhou assim, vem aqui. Ele levantou, me levou num lugar vizinho lá, que era um barzinho que tinha do lado. Aí ele pegou e falou assim, pessoal, ele falou altão, esse garoto aqui começou a vender salgado hoje. Eu identifiquei com ele, porque ele vendia já picolé quando ele era criança. E ele falou, identifiquei com ele. Aí ele tava vendendo salgado e começou a apresentar. Aí eu não lembro do jeito que ele falou certinho, mas Sim. começou a falar. Ó, muito bom. Ele nunca tinha comido ainda, né? Mas Ele foi lá e deu muito uma força bom. pra você. Foi falando. Eu tava só de cantinho olhando pra ele assim. Falando, caraca, quando eu crescer eu quero ser que nem ele, porque ele oferecia muito bem. Na hora que ele terminou de falar, foi. Parece coisa incrível, né? Mas todo mundo levantou E e veio veio. comer o salgado. Tipo assim, foi uma coisa que eu falei, caraca. E os 10 salgados foi assim, ó. Foi, Rápido. foi. Isso já tinha que eu tava na rua 30 minutos. Pegaram os 10 salgados meu. Acabou rapidão. Eu nunca tinha pego tanto dinheiro de troca, tipo assim, porque entrega salgado, pega troco. Entrega salgado, pega dinheiro. E foi desse jeito. Você nunca Na tinha visto tanto hora. dinheiro na sua vida. É a Eu, primeira vez. não, até então eu tinha recebido, mas eu não tinha recebido dessa forma. Era o meu salário do mês, Sim, antes, né? sim. Na hora que Você eu vi que viu? era o meu dinheiro mesmo, que era eu que tava fazendo, né? Eu tinha que te dar alguma Sim. coisa pra me devolver. Eu fiquei assim, caraca. Poxa, Na hora descobri. eu fiquei tão assim que eu até perdi R$ 7 que eu deixei cair. Mas eu cheguei em casa, eu sei que foi. Não, eu cheguei no restaurante onde minha mãe trabalhava lá. Foi aí a coisa mais incrível. Que eu cheguei lá e falei, mãe, vendi tudo. Aí ela, sério? E aí ela comemorou comigo. Cheguei em casa e falei, pai, acabei os salgados em meia hora. Aí eu, nossa, aí comemorou. Aí, aí no final meu pai pegou e falou assim: E aí, quer ir lá no trabalho comigo amanhã? Eu falei, pai, sinto muito, mas agora você vai sozinho, não vou mais não. Poxa, então o mosquitinho do empreendedorismo te picou naquela hora ali. Já era, Você depois percebeu daquilo que eu podia comecei a fazer trabalhar pra dinheiro. mim. Podia fazer muito mais dinheiro do que Muito mais. vendendo seu Porque eu tempo. recuperei quase que os R$ 100 todos, né? Eu fiz quase que os R$ 100 E todos fez que meu lucro pai ainda, fez. né? Porque eu fiz R$ 80, pra você ter noção. Eu gastei R$ 80 pra investindo, porque eu comprei a caixa. Sim, Se fosse só os salgados, eu tinha lucrado R$ 30, que é o valor da caixa. sim. Eu ganhei meus R$ 80 em 30 minutos. O que eu ganhei, quase o que eu ganhei em um mês inteiro, eu ganhei em 30 minutos. Então, se eu era capaz de fazer aquilo em 30 minutos, o que eu não conseguiria fazer em 2, 3 horas por dia e dedicando em outras coisas. E aí foi quando eu tomei a decisão de continuar a fazer aquilo da melhor forma possível, vamos dizer assim. Que E legal, cara. aí, falar pra você, foi incrível, foi uma sensação, pra mim foi a melhor sensação, foi o dia que eu vendi a primeira vez, não esqueço. Bacana. Então você provou na prática, né, Ricom? Poxa, consegui, tenho capacidade e vou fazer mais. E a partir dali você começou a escalar, Foi, então. Começou foi. a vender cada vez mais. E me responde uma pergunta. Em que momento você percebeu que gerar conteúdo na internet ia fazer a diferença para os seus negócios? Então, eu já gerava, entre aspas, né? Por causa justamente dos jogos. Eu fazia um videozinho ou outro. Mas tudo muito assim, ó, gente. Cheguei em casa das vendas e vou jogar um pouquinho agora, fazer a live, vem. Porque até então eu tava com. Foi quando eu já tinha o objetivo de arrumar meu computador. Inclusive consegui, tá? E parei os jogos, mas consegui, comprei meu primeiro celular. Porém, eu vi que se eu fazesse. Porque os jogos não estavam dando bem, tipo assim, não tava engajando muito. Mas mesmo assim dava 1.000 visualização, tinha vídeo que dava 800. Mas e se eu fizesse aquilo pro meus salgados? Meu pai me mostrou pra mim, ó, Wesley, você pode fazer isso. Meu pai me deu a ideia, você pode fazer isso pra divulgar os seus salgados. Imagina, tem 1.000 pessoas vendo esse vídeo seu. Imagina 1.000 pessoas comprando os seus salgados. E aí, foi o motivo que eu comecei. Aí em dezembro de 2023, meu pai, porque já estava gravando os vídeos, mas estava gravando muito assim, ó, trancos e barrancos.
Um dia sim, um dia não. Uma semana sim, uma semana não. Tava relaxadão, Muito então. relaxado. E aí meu pai pegou em dezembro, acho que era 27 de dezembro, uma coisa assim. Ele pegou e sentou comigo e falou assim, Wesley, nós vai fazer? Vamos se comprometer a postar durante um ano sem parar e vamos ver o resultado disso. Se você não ver resultado, pode parar, nós para. Ele falando pra mim. Aí eu peguei, respirei, né? Olhei, apertei a mão dele. Naquele momento que eu apertei a mão dele, foi o momento que eu falei assim, cara, agora é uma responsabilidade grande, né? E aí eu comecei a fazer os vídeos com determinação e foco pra viralizar. Passou uns meses postando todos os dias, bati 1.000 seguidores, mas era muito difícil a sensação de você ver um vídeo que pegava 1.000 visualizações. Aí passa pouco tempo, outro vídeo pega 600, 500. Era difícil a sensação de você ver que você se dedicava, gastava 6 horas. Porque teve vídeo que eu gastei mais de 6 horas. Teve um vídeo que foi o vídeo que eu falei assim, cara, esse aqui vai bombar. E a hora que você E eu postou, nada. postei, deu Flopou. 1.000 visualização, 800 visualização. Fiquei assim, cara, É sempre eu assim, né? gastei 7 horas do meu dia nesse vídeo. Como que não foi um vídeo bom? Então, era desanimador, mas eu tinha comprometido que era todo dia independente. Sim. Em um ano, se não desse resultado, eu parava. E eu continuei. E dentro de 4 meses foi quando eu postei meu primeiro vídeo viral. Que chegou a pegar. Hoje em dia tá com 2.600.000. Foi o vídeo que mais bombou. E aí desde então eu falei, cara, é isso. Só esse vídeo me trouxe 70 mil seguidores. 60 e poucos Nossa. mil seguidores. Eu falei, cara, é isso que eu preciso pra mim. Tipo, ele bateu quantos views em quanto tempo? Eu lembro que ele bateu. Na hora que eu postei, eu lembro que até então, uma semana antes, eu postei uma trend lá, um vidinho que pegou 8.000, 10.000 visualização, né? Que Já pra mim era já era top. muito. Aí eu falei, caraca, pai, pegou 10.000 visualização. Isso já tinha passado uns 2 dias. Sim. Fiquei todo feliz e tal. Aí você Aí gravou passou outro? uma semana que eu gravei esse, aí eu gravei e postei no dia. Hum. No mesmo dia, eu não cheguei a olhar pra evitar a ansiedade. Mas no outro dia, quando eu olhei, meu pai pegou e falou, Wesley, você viu que seu vídeo tá com mais de 100.000 visualização? Na hora eu não acreditei. Na hora eu achei que ele tava mentindo. Eu falei, você tá mentindo? Ele, não tô, olha aqui. Aí eu vi, cara, nossa, sensação incrível. Eu falei, que? Só notificação 100 mil? chegando. Não, aí chegou aquela barrinha lá. 100 seguidores, 100 curtidas e 100 comentários. Poxa Eu falei, vida. caraca, viralizei. Viralizei de E o vídeo verdade. era sobre o quê? Era um vídeo muito simples. Era um vídeo assim. É um Eu vídeo. vendo salgado e é claro que. Aí eu falava, eu vendo salgado e é claro que todo mundo me chama assoviano. Aí eu aprendi a editar um pouquinho e colocava uma vozinha de fundo de alguém assoviano. Aí, já tô indo. Eu vendo salgado. Aí eu coloquei uns ganchos, porque eu disse que eu fiz aquele curso lá do Onei, que Sim, era justamente para viralizar, e eu fui colocando os ganchos que eu aprendi no curso. sim. E aí no final eu coloquei um gancho para me seguir. Eu vendo salgado, é... eu não lembro direito como que eu coloquei o do seguir, Eu mas eu vendo lembro. salgado e é claro que você vai me seguir. É uma coisa assim. E aí eu coloquei uma técnica de engajamento pra ser engraçado. Eu vendo salgado, e é claro que eu não vendo fiado. Aí um carinha falando, amanhã eu te pago, tá? Aí eu tiro um pedaço de pau do meio do mato, que tá Ah. escrito diálogo, e falo, calma aí, e sai andando. Foi o vídeo meu que mais viralizou. Depois desse dia eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. E eu comecei. E quando eu falo disso hoje em dia, eu falo assim, cara, a gente é capaz de fazer tudo aquilo que a gente é determinado a fazer. É Eu me isso. determinei a comprar um celular e arrumar meu computador, eu fiz. Eu me determinei a viralizar. Era um ano que eu tinha determinado a viralizar. Em 4 meses eu viralizei. É que tem Então, gente, Ricon, que não tem paciência, cara. As pessoas elas querem postar um vídeo hoje, quer viralizar amanhã e não é assim que funciona, né? não. Não só na internet, mas no empreendedorismo também. Poxa, eu acho que é assim uma construção, é constância, você fazer todos os dias e sempre tá melhorando, né? Porque você Sim. vê, no vídeo que você apostava muito, não dava nada. Esse daí que você não deu nem moral é o que bateu lá hoje, tá com 2 milhões de visualizações. A gente é muito inesperado os vídeos. A gente não pode falar assim, cara, esse vai ser o que vai viralizar. Ah, até então eu tinha uma ansiedade, né? De postar e ficar olhando o tempo todo. Nesse dia que eu tirei essa ansiedade, falei, cara, eu não vou ficar olhando. É Aí onde foi deu o dia bom. que, pum, no outro dia meu pai olhou lá 100 mil visualização. Eu desacreditei na hora que eu escutei, mas
eu percebi que eu poderia ser capaz de fazer muito mais que aquilo. Desde então, aquele vídeo me deu 600 mil seguidores, ou 60 mil seguidores. Postei outros vídeos que pegou milhões de views. E fui postando, até o dia de hoje, né? Que eu não paro de postar também, continuo postando. Ô, Ricon, a gente tá conversando aqui há aproximadamente 20 minutos. Eu identifiquei duas características em você. A primeira delas, coragem. Porque para você comprar uma caixa térmica e sair vender salgado na rua é o que você falou, precisa ter coragem. Senão, não tem como. Não. Segundo, persistência. Você é um cara muito centrado no que você quer. Você é um cara que tem propósito, tem objetivo. Então, essa persistência de fazer acontecer é onde faz a diferença no jogo, no game que você está jogando aí, que é empreendedorismo. E uma terceira também. Uma terceira é comunicação. Comunicação faz toda a diferença para quem lidar com o público, né? Você Sim, sentiu que você precisava desenvolver a comunicação para poder vender mais salgados e ter mais sucesso? com certeza. Eu, quando viralizei esse vídeo, muita coisa aconteceu na época que eu viralizei. Dentro de 1, 2 meses, foi os. Na verdade, dentro. Porque esse vídeo viralizou, Você foi mais morava ou em menos. Goiás ainda? Morava em Goiás ainda. Esse vídeo que viralizou, eu postei mais ou menos ali em fevereiro ou setembro. Não tenho certeza se é um desses 2 meses. Mas eu sei que entre esses 2 meses, foi muito um mês assim de muita loucura, muita coisa ao mesmo tempo para fazer. Muita oportunidade, muita proposta. Inclusive, hoje em dia eu percebo muita coisa que eu deixei de fazer, muita coisa que eu poderia ter feito, ou coisas que eu fiz que não era necessário. Porém, a gente aprende muito com nossos erros. Então, eu percebo que tudo aquilo que passou, tudo aquilo que fez, serve para nós como um aprendizado. Da mesma forma que eu aprendi que para viralizar ou que para comunicar com os outros, eu precisava estudar mais. E aí, apareceu um rapaz, depois que eu postei esse vídeo, me oferecendo um curso de oratória. Não sei se você já ouviu falar, Clube da Fala. É um curso muito bem falado, né? As pessoas falam muito bem dele, muito exposto esse curso. E quando eu entrei para fazer esse curso, eu assim, eu até então não percebia que eu precisava tanto disso. Eu só escutava dos meus pais, eu só escutava de amigos, de pessoas falando, nossa, se você melhorar essa comunicação, porque você já fala bem, imagina você falando ainda melhor, com dicção boa. E aí foi quando eu comecei a fazer o curso. Aí no curso eu me fui desenvolvendo, fui assim, destravando. Eu já era um bom comunicador, vamos dizer assim, por conta das vendas, que a venda desenvolveu muita coisa em mim. Porém, depois que eu comecei esse curso, eu aprendi que coisas que eu fazia que não devia ser feitas, uma respiração diferente, uma fala diferente, o e, i, a, de eu estar falando e falar e durava muito tempo. Ou uma comunicação minha que eu tinha muita mania de falar o né, a todo tempo. E hoje em dia eu ainda tenho coisas que eu falo, por isso que eu tenho que fazer esse curso de novo, inclusive. Bacana. Mas tudo a gente percebe que a gente tem manias diferentes, forma diferente de falar, que a gente aprende justamente nesse curso para a gente poder se comunicar melhor com pessoas, passar mais seriedade para uma pessoa. Ou às vezes você quer passar um recado para a pessoa, nem precisa ser uma coisa com seriedade, mas eu quero passar para a pessoa confiança através da comunicação. Porque não é só o que você está falando. Se eu estou falando alguma coisa com você e não estou olhando para você, ou se eu estou falando alguma coisa com você, mas, por exemplo, estou falando uma coisa séria, mas estou falando uma coisa séria, só que rindo muitas vezes, ou falando uma coisa séria e tendo muitas pausas, falando e, ah. Então, nessas coisas que a gente faz, de falar o e a, a gente faz você perder o foco do que eu tô falando. Você esquece que eu tô E falando aí uma a coisa mais comunicação séria. não é E eficiente, aí, né? Não não é consegue atingir eficiente, o não ápice. consegue atingir aquilo que você quer, né? Legal, Então, é legal. sempre Boa, muito diferente boa. as nossas comunicações. Me responde uma pergunta. Você acha que hoje em dia os jovens eles não prosperam porque eles não querem trabalhar? Hum, também, tudo é assim, é diversos fatores. Os jovens hoje em dia, eles não é que não só querem não trabalhar, porque alguns trabalham. Alguns trabalham para os outros, trabalham ali no como jovem aprendiz e não julgo quem faz isso, tá certo, tá querendo ter o dinheiro deles, né? O problema é que muitos jovens hoje em dia eu percebo uma coisa que eu assim, cada um tem aquilo que quer para a vida. Para minha vida, o que mais fez sentido é focar primeiro no meu trabalho. Hoje em dia os jovens principalmente ali da faixa etária da minha idade, entre 14
17 anos, 16, 17 anos, eles são muito focados em uma coisa, namoro. Muito focados em jogos ou festas. Eu nunca gostei de festa tanto por conta da minha índole, porque eu sei que aquele ambiente não é pra mim, quanto pela minha orientação, pelo meu ambiente que eu frequentava. Então, hoje em dia o jovem quer muito isso. Ou outros só querem ficar conectados, né? Então, alguns jovens realmente não querem trabalhar, porque sente que aquilo é muito difícil. Não é difícil, é simples. Outros trabalham, só que gasta tudo aquilo que ganha de forma, vamos dizer, boba, né? Uma forma Sim. boba, é, jogando dinheiro para festas, coisas que não vai trazer nada de resultado para ele. São coisas, vamos dizer, inúteis, né, para a vida dele. Então, muitos é assim. E outros, às vezes, mesmo que não faça isso, trabalha e trabalha de uma forma que não é inteligente. Às vezes trabalha e compra uma coisinha para ele, ou esquece de investir, esquece de melhorar. Eu não julgo quem trabalha para não quero ser empreendedor, beleza? Mas se vai trabalhar para alguém, seja o melhor no seu setor. Vou trabalhar numa material de construção. Então, seja o melhor naquilo que você vai fazer. Você é vendedor numa loja de tinta. Então, seja o melhor vendedor da loja de tinta. Se você procurar sempre ser o melhor daquilo que você se propõe a fazer, você vai se destacar mais, você vai ganhar mais. E é Sim. claro, sempre usar o dinheiro com sabedoria, investindo, usando para coisas que a gente percebe que vai ser melhor, vai trazer uma coisa melhor no nosso futuro. É o que eu fiz, eu invisto meu dinheiro, comprei um celular que é para o meu trabalho. Então, tudo aquilo que eu precisava para o meu trabalho, eu investi meu dinheiro. Entendeu? Então, assim, esse que é o problema dos jovens. Hoje em dia, eles, além de ter muita preguiça, hoje em dia os jovens estão com a mente muito cansada, vamos assim dizer. E não é cansada de trabalho, é cansada porque o celular traz isso para Mas nós, sabe o né? que que é isso daí, Ricom? Eles falam que falta oportunidades hoje em dia. Mas a palavra não é oportunidade, a palavra é atitude. Hoje o jovem, ele não tem atitude de correr atrás e fazer acontecer. Justamente por isso, porque tem muitas coisas fáceis hoje. É o que você falou. Os pais, não é atacando os pais aqui não, pessoal, mas eu vejo que uma grande parcela dessa juventude que não quer agarrar e não quer ir para cima é culpa do quê? De falta de treinamento. Hoje você que é pai, você que é mãe, você precisa treinar o seu filho para poder ter mentalidade de sucesso, uma mentalidade que exponencializa e não uma mentalidade de fracasso. A gente está tendo aqui hoje a oportunidade de conversar com o Ricom e eu vejo, eu não conheço o pai dele, mas eu vejo que essa mentalidade que ele tem, mentalidade próspera, mentalidade avançada, é porque ele foi muito bem treinado pelo pai e pela mãe. Então, essa é uma oportunidade para quem está em casa, quem está aí assistindo a gente. Poxa, o que você pode fazer de diferente na vida dos seus filhos? O que você pode ensinar a eles? E lembrando que palavras têm poder. Você precisa profetizar na vida do seu filho. Poxa, meu filho vai ser próspero, meu filho vai ter sucesso. E ensinar o caminho das pedras, né? Ensinar a ter atitude para justamente ser uma pessoa que vai fazer diferença no nosso mundo e conquistar coisas aí que a gente nem sonha, né? A nossa base é principalmente os pais. Eu sempre falei isso para todo mundo, quem tá buscando evoluir. Os pais mesmo, muitos pais falam: "Ah, mas meu filho não quer isso. Ah, mas meu filho não faz o que é necessário". Eu falo para ele, mas uma coisa que eu aprendi, aquela é uma frase que eu inclusive não gosto muito, é aquela: "Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço". Isso é uma frase muito, vamos dizer, hipócrita, né? Sim. Porque a pessoa fala assim: "Ó, meu filho, trabalhe com inteligência", mas o próprio pai gasta o dinheiro dele pra com bebidas Em e boteco, em em boteco, em festa. bala, em bar. Então, assim, esse que é o problema. Então, o filho olha assim: "Mas por que que meu pai tá falando pra eu fazer isso, sendo ele faz diferente?". Eu falei pro meu pai, ele às vezes falava uma coisa pra mim e eu via que ele não fazia, eu falei: "Pai, mas você não faz, por que eu devo fazer?". E aí ele pegava e falava, mas meu pai ele teve a sabedoria, porque muitos pais hoje em dia falariam o quê pro filho, você faz isso? Você tá me confrontando? Você tá me afrontando? Ou Sim. porque eu sou seu pai, você tem que fazer o que eu mando. Não, meu pai falou assim: "Você tá certo, meu filho". Em outros casos ele falou: "Ó, eu fui criado diferente. Eu tenho responsabilidade diferente, porque eu sou pai, eu tenho contas a pagar, então eu não tenho tempo pra fazer isso que eu tô te falando. Mas você tem, você é jovem. E quando você estiver na minha idade, se você fizer isso que eu tô falando, pode ter certeza que você vai conseguir ter uma vida muito melhor do que a do seu pai. Você quer ter uma vida igual ao do seu pai ou melhor do que a minha? Melhor do que a minha.
Então é isso que você deve fazer. Diálogo, né? Seu pai Exato. dialogou com você, Porque o que explicou. hoje em dia eu percebo que falta muito nos pais hoje em dia, diálogo com o filho. Os pais hoje em dia não querem dialogar. Você vê isso daí no seu círculo de amizade com seus amigos? Seus amigos não conseguem ter diálogo com os pais? Muitos amigos meus, E porque reclama com você. sim, alguns falam, mas nossa, minha mãe não me escuta, minha mãe. A parte do diálogo tem que ter sabedoria de ambas as partes, do filho e do pai. Porém, a principal parte da sabedoria é do pai, porque o jovem com 16 anos tá com os hormônios à flor da pele. Qualquer coisa grita, qualquer coisa fica com raiva, fica estressado. Então, o pai, quanto mais cedo ele ensinar, melhor. Nunca é tarde. Então, o pai chegar no filho e falar: ó, conversar com ele primeiramente com a sabedoria, com calma, e falar: sei que você tá numa idade difícil, mas escuta eu sou seu pai, ou às vezes a mãe, conversar com o filho, e tentar passar o recado, porque quem é o pai conhece o filho, conhece o jeito que o filho vai entender. Meu pai Sim. entendeu a forma que eu iria escutar ele bem. Então, assim, o pai não deve, eu vou falar mais, principalmente o que eu acho que é o pior. O que o pai não deve fazer. O que eu acho que é o necessário o pai não deve falar, ó, eu sou autoridade aqui, ponto final. Porque às vezes o pai fala assim, ó, faz isso, isso, isso e ponto final. Mas pai, por que que eu devo fazer isso? Pai hoje em dia, a mãe hoje em dia não quer dar o porquê. Então, o erro é que não é que o jovem é rebelde, mas o jovem fica sem entender, tipo, por que que ele simplesmente mandou eu fazer? Por que que eu devo fazer isso? O que que vai me trazer de resultado? Por que isso é bom? Ah, é porque é bom em ponto final. Não. Por que que é bom? Ensina ele, explica pra ele, não custa nada. Alguns. Continua, deu uma piscadinha na energia aqui. Pode continuar? Caiu energia. Tá gravando? Não tá? Ixi, a câmera lá. Reiniciou? Não, de boa, não, de boa. Sem problema, sem problema, sem problema. Pessoal, voltando aqui à gravação, teve uma queda de energia agora, pagou tudo, mas a gente já tá voltando com tudo. E Ricom, vamos voltar, vou te fazer uma pergunta. Como é a rotina de um jovem de 16 anos que é empreendedor, é estudante, é filho? Como que funciona essa rotina hoje em dia? Hoje em dia eu faço bastante coisa. Uma das coisas que eu faço de tudo, um dos principais é as vendas, né? Então, quando eu fui começar a estudar de volta, quando eu mudei pra cá, eu procurei uma escola particular justamente para poder me dar esse tempo. Então, minha manhã, hoje em dia, eu acordo às 5 horas da manhã, mesmo que minha aula comece às 7, eu acordo às 5 porque eu faço oração, meditação, que são duas coisas que eu aprendi no livro Milagre da Manhã, não sei se você já ouviu falar. Após a meditação, normalmente ou eu faço um exercício físico ou palavras de poder, né? Respirar um pouco, falar um pouco sobre o que eu quero pro meu dia, sobre o que eu vou fazer do meu dia. Aí, após esse momento, esse prazo do que eu falei ali, aí eu já parto para um exercício físico ou tomo meu banho, se é um dia que eu suei muito no exercício físico, é uma coisa que eu fiz pesado. Ou às vezes eu termino aquilo, vou fazer uma tarefa. Pronto, parte da manhã, deu 6h30 ali, mais ou menos, eu já tomei meu café e já fui para a escola. 12h40, chego da escola em casa, almoço, tenho meu almoço, meu quilinho, 1 hora mais ou menos. Então ali, quando é 1h30, 1h40, aí eu já vou me arrumar pros salgados. Nesse processo eu gravo stories, nesse processo eu edito um vídeo e posto, nesse processo eu posso fazer muitas outras coisas, então aproveita esse processo para gravar, nem que seja um take ali de um vídeo que eu vou postar. Aí eu tomo meu banho e me arrumo. Aí então, já é umas 2h30. 2h30 é o horário normalmente que eu tô saindo quase. Eu ajudo minha mãe a embalar os salgados e vou pra venda. Na rua eu fico das 3, de vez em quando eu fico até tarde, que é 6 horas. Mas a minha meta é ficar o menos tempo possível, que normalmente é das 3 às 5h30, ou como eu disse, das 3 às 6. Desse processo, cheguei em casa. Chegando em casa, eu vou fazer o fechamento do meu caixa, do que eu vendi. Vendi 40 salgados, vezes 8, calculo tudo, vejo se bateu certinho. Bateu certinho, posso ir para o próximo passo. Aí eu organizo o dinheiro, o que eu tenho da empresa, e aí eu pego, vou responder comentários de vídeos, pego, porque eu tenho uns vídeos que eu posto, normalmente uma coisa que eu gosto de fazer é responder um comentário. Eu respondo o WhatsApp
normalmente ali umas 4 vezes no dia. E durante a parte que eu tô na venda da rua, se tocar alguma coisa, eu vou fazer também. Então, esse é o processo do que eu faço no meu dia a dia. A parte da noite, principalmente depois da janta, eu pego, vou tirar ali umas meia hora pro meu descanso, alguma coisa que eu tenho que fazer, ou se eu precisar, se eu achar que vale a pena, eu adianto tarefa do dia seguinte. Que legal. Então é uma Ó, rotina. notícia boa, uma pausa. Notícia boa? Olha Estão me lá. ligando aqui. Salgado tá na mão, tá? Fica Ô, vendo. pessoal que tá acompanhando a gente, câmera central aqui, ó. Hoje esse episódio vai ser diferente. A gente vai ter degustação de salgado aqui do Vai Ricon, ter. hein? E aí, pode falar a verdade ou não? Pode falar, se Se você não for, se gostar, não gostar, não paga. não paga, Se não for bom, paga. paga o dobro. Rapaz, é desse jeito que funciona. Vamos ver o que vocês Olha vão lá, achar. pessoal. Tá Hoje é chegando aqui degustação ao agora vivo. já os salgados. Já vai ser entregue aqui. E aí vai experimentar os salgados e vai me falar o que que ele achou. Olha Ó, lá. Tá na sinceridade, porta? tá? Já tá aí chegando. Já mandou mensagem aqui pra. Eu já mandei mensagem aqui pra ele vir entregar os seus salgados. Disco, tá, gente? Salgado diferenciado. Pode Qual continuar que é o que ele já tá maior, já chegando. aproveitando o gancho, qual que é o maior diferencial do seu salgado? Cara, muito, vamos dizer, muito amor e carinho. É clichê pra muita gente, mas é a realidade. Nós faz tudo com amor, carinho, tudo bem temperado. Porque hoje em dia a gente vê muita gente que faz só, tipo assim, só faz por fazer e vender. Sim. Eu vendo meu salgado a R$ 8 e eu vou fazer um salgado aqui de 5. Quanto, que eu preciso? Farinha, isso e isso. Pronto, aí vai lá e faz de qualquer jeito. Minha mãe não. Tem todo um processo, né, desses salgados, bem temperado, compra tempero no lugar certo. A gente experimenta do salgado. Ó, vamos fazer uma receita nova, uma coisinha diferente para melhorar a qualidade? Tá bom, vamos experimentar para ver como é que tá, como é que é o gosto. A gente nunca queimou um pedaço do salgado, a formada deu errado, porque acontece muitas vezes, as pessoas queimou o salgado e falam, ah, mas o cliente nem percebe e manda para venda. Não é assim que Então funciona. Se der uma queimada no salgado, cara, já o programa de cancela, qualidade, ele é pá. rígido, então. Deu uma queimada no salgado, a gente Você participa dessa não produção usa. também ou não? É só sua mãe que faz e você só participa das vendas? Eu, às vezes, ajudo ela, mas principalmente minha mãe. Minha mãe, eu deixo ela lá, porque ela trabalha num ambiente já uma coisinha pequena, né? Não tem um ambiente Sim, muito sim. grande. Então, eu deixo minha mãe lá fazendo os salgados Ó, dela e eu... chegou, hein? Chegou? Olha que Oh! beleza. Que Não, sem beleza. Vamos problema. mostrar então a embalagem, como que tá aqui, ó. Passa aqui, Thiago. Olha só essa embalagem. Esse é o disco de Olha isso, vocês, ó. hein? Que qualidade, que capricho. Hoje a gente vê que, cara, isso daqui, É esse nível de diferente. qualidade, de cuidado, o pessoal não se preocupa com isso. Não é Esse todo aqui de quem lugar. que é? Esse aqui é da produção? Ó, É da produção. produção. Esse aqui é um É meu, um né? disco e um dele. Boa. Experimenta aí. Olha, esse daqui é diferente, hein? Esse daqui é diferente. Como que é? Esse salgado o que é esse? Esse é o salgado de carne. Pensa no hambúrguer de carne, empanado e frito. Esse é Olha, e diferenciadão. pode comer agora já? Pode, Pode ó. comer Abre agora? aí, ó. Vamos ver se é bom Demais. então. Vamos Descobri ao vivo. provar esse salgado. É carne por dentro. É carne e queijo. Aí o Hum, queijinho esticando, bem caprichado. ó, queijinho Tudo bem bom, hein? caprichado, tudo bem feitinho, justamente pra vocês terem a Esse melhor daqui nem qualidade massa tem, possível. é só carne, né? Esse aí é só de carne com queijo. Ó, precisando aí, se vocês precisarem, conta comigo já dá o gancho, né? Vendedor não perde oportunidade, Muito bom, precisou, hein? chamou. Como que te encontra nas redes sociais? Oi? Já falei, redes sociais, como que te encontra? Só chamar no arroba Ricom Galego, meu perfil principal, mas eu tô criando agora o perfil da minha empresa. Meu nome eu não divulguei ainda da empresa porque eu não registrei a marca, eu tô nesse processo. Sim, sim. Porém, já vai, assim que eu tiver o perfil Mas da pra te encontrar é marca, Ricom Ricom Galego. Galego. Instagram é só. Instagram, arroba Ricom Galego. Ou precisando, pode chamar no meu número de WhatsApp. Legal. Entendeu? Aí, a partir do Instagram, que eu passo meu WhatsApp pra todo Entrega em todo mundo. o Brasil ou não? Ainda não, ainda não. Mas precisando, se pagar a taxa de entrega, nós vai lá fazer o salgado se Com precisar. certeza, com certeza. Ô, Entendeu? Ricom, aproveitando o gancho aqui, qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou até hoje na venda? Enfim, venda de salgado, venda em geral. Olha, uma das maiores dificuldades em tudo, né? A gente se adaptar. Então, para mim que não tinha costume de vender, para mim que não tinha costume de ter ter esse preparo, vamos dizer, era difícil, né, para mim, de ter o preparo para trabalhar com os salgados, para ter o preparo para oferecer para um cliente. Mas depois que eu me adaptei a isso, foi uma coisa que eu falei assim, é tão simples.
Então, foi difícil me adaptar a olhar para um cliente e falar, boa tarde, tudo bem? E apertar a mão dele. Foi difícil adaptar em eu chegar em alguém que tá conversando, um homem que tá conversando na namorada, por exemplo, eu chegar e falar, boa tarde, casal, tudo bem? É difícil. É difícil a gente lidar com um não, que a gente oferece, toma um não, dois não, três não, quatro não. A gente se sente meio, caraca, só não, só não, só não. Então a gente se sente ruim com isso. Porém, depois que a gente se adapta, a gente aprende a lidar com isso, aí fica fácil, fica simples, a gente aprende a lidar com as dificuldades da venda, que principalmente é isso. A fabricação é uma coisa ruim de lidar quando a gente vê um salgado que deu errado. A gente fala, caraca, deu errado. Mas eu não vou vender. Meu cliente merece o melhor, meu cliente merece uma coisa de qualidade. Pronto, trago um salgado de qualidade que a pessoa... Eu uma vez, por exemplo, eu fui fazer um salgado, esses dias eu entrega para a moça, nem por culpa minha, nem dela, mas ela mandou o endereço dela e o GPS tacou para umas casas abaixo. Ela tava na academia, quando eu fui entregar o salgado para ela, ela demorou. No final de tudo, eu peguei e falei assim, ó, seu salgado tá muito frio, vou voltar lá em casa, vou fazer outro e daqui a pouco eu volto aqui para entregar. Eu voltei em casa, fiz um salgado novo para ela, justamente para entregar para ela comer quentinho. Tudo a Hoje pé, em dia, Ricom? Tudo a pé? não, Aí aí eu dei você. um jeitinho, meu pai me Ah, levou. tá. Mas daí, nesse caso, eu peguei, ó, vou voltar lá em casa. De vez em quando a gente tem que fazer a pé, mas nesse dia não. Vou fazer lá em casa então e já volto pra te entregar o mais quentinho. Hoje em dia é uma das clientes mais fiel, já pediu várias vezes. Dentro de poucos dias já pediu umas 5 vezes aí. Então, assim, ela virou uma cliente fiel, vamos dizer assim. Fala que é um dos melhores salgados. Então, Que legal, que assim, a legal. gente, atendimento. Não adianta ter um produto bom um produto bom com atendimento ruim e um atendimento bom com produto ruim. É um conjunto de várias coisas, né? Quando a gente tem um atendimento bom, um produto de qualidade, um produto bom, a gente vê que é simples vender. E aí, para fazer isso escalar, é só ter novas atitudes, né? Rede social, divulgação, marketing, é isso. Aproveitar e fazer uma pergunta. O que que é mais importante, o produto ou a comunicação nas vendas? Cara, sinceramente, pra mim, o que mais me faz vender hoje em dia é a comunicação. Porque o produto é a segunda coisa. Por que que ele é segundo? Porque pra antes a pessoa comer o salgado, duas coisas vai ter que convencer ela. Tem duas opções pra convencer ela. Ou a imagem do produto, ou o principal, a fala do vendedor, a fala de quem tá oferecendo o produto. Vamos supor, uma padaria. Eu passo na porta de uma padaria, o que que vai me chamar a atenção? Não tem ninguém falando, não, entra aqui, alguém me abordando. Normalmente não vai ter isso. Então o que vai ter que me chamar a atenção numa padaria primeiro é a imagem. Olhei pra dentro da padaria, vi um salgado e falei, caraca, me deu fome. É aquilo? Mas quando a gente tá num vendedor, tem alguém oferecendo, é muito mais a fala. Porque meu salgado, ele não vem embalado assim na rua, ele vem embalado com essa embalagem que tá por fora aí, ele vem por dentro. Então, a pessoa não vê o salgado. E aí é desafiador chegar na pessoa e fazer a pessoa comprar. Então, o que que é a parada? É quebrar as objeções do cliente. O cliente deu uma objeção, quebrei. Deu outra, quebrei. E aí, outra coisa que eu acho que queima muito, vamos dizer, a imagem dos vendedores. O vendedor, vamos dizer, chato. O vendedor que fica insistindo. Um vendedor que em vez de... vamos supor, se eu chegar em você, boa tarde, tudo bem? Tô vendendo salgado aqui porta a porta. Você vai querer comprar? Primeiro você vai falar não, né? Principalmente por causa da abordagem. Abordagem ruim. Aí você vai falar, não, eu vou falar assim, não, mas compra pra você, por que que você não vai querer comprar? Aí você, não, não, tô de boa. Isso é um vendedor chato, que quando ele em vez de mudar a fala, mudar a forma de falar, ele só insiste, 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 é o chato. Agora, quando o vendedor persiste, é diferente, né? Persistir de insistir. Por exemplo, eu chego numa cliente e falo, opa, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Vou dar uma minha abordagem aqui pra você. Sim. Chego na pessoa e falo, Tipo, ó, opa, então vamos lá. Você vai vender um salgado pra mim. fechou, Finge que eu sou um cliente seu aqui, que você fechou. conheceu agora na rua. Como que você vende? Vamos lá então. Opa, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? Ó, primeiramente, tô te atrapalhando, Não, tô tranquilo certo? aqui. Pode falar. Meu nome é Wesley, trabalho vendendo salgados porta a porta, sem compromisso nenhum. Posso te apresentar meu salgado? Poxa, amigo, eu tô com pressa agora. Tá com pressa? Tô com Ó, pressa. então você me perdoa, não vou te atrapalhar. Vou ser bem breve e rapidinho, mesmo que você tá com pressa, eu vou apresentar mais rápido. Tá. Trabalho vendendo salgados porta a porta desde os 13 anos. Mudei pra cidade recentemente.
apresentar o salgado pra você aqui. Vamos fingir que tem a caixa Sim, aqui. sim. Aqui eu tenho salgados assados e fritos. Não sei sua preferência, mas vou falar todos. Tenho aqui de presunto, queijo, salsicha e queijo, esfirra de carne, esfirra de frango e o frito, coxinha de frango catupiry e coxinha de costela com cream cheese. Qualquer salgado, R$ 8,00, R$ 7,99 para você com descontão da Black Fraud. Lembrando que aceito Pix, dinheiro, cartão, casa, carro, chácara, só não aceito boleto e cheque fiado. De resto a gente combina, tá bom? Ó, você disse que tá com pressa. Provavelmente então você não vai ter tempo nem para comer. Mas se você precisar, eu embalo salgados aqui pra você, você leva pra sua casa. Olha a embalagem aqui, bem feitinha, bem organizada, pra você levar pra sua casa comer. Às vezes você não tá com fome, mas tem a sua mulher lá na sua casa, rapaz. Imagina você chegar Dia das Mulheres agora. Você chegar lá na sua casa e falar assim: meu bem, eu não tava com fome, mas eu lembrei de você, mesmo na pressa. Ah, Trouxe 2 salgados para você aqui. Tá aqui. Rapaz, você tem uma semana inteira garantida da sua mulher falando assim: esse homem que eu escolhi é o homem certo. você viu? Aceita os salgados pra levar pra sua mulher? Com certeza, vou levar 3. Deixar um Fechou. para cada dia. Fechou? Tá Pessoal, vendo? vocês estão vendo como que o que faz a diferença nas vendas? Ricom, eu falo isso daí para todo mundo que eu converso, para todos os meus mentorados. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor serviço, mas se você não souber vender e não souber se comunicar, você não consegue vender. Não adianta. Hoje em dia, o vendedor ele precisa ter o quê? Precisa quebrar objeção, precisa ter argumento, precisa saber se comunicar, rapport, que é muito importante. Muito. Conexão com o cliente, principalmente. Network, cara. Demais. Network, você conhecer as pessoas certas para você poder o quê? Fazer essas conexões e vender o seu peixe. Ó, a produção trouxe uma coca aqui, ó. Fica à Deus abençoe. vontade aí, ó. Obrigado. Então, é você que tá em vendas, você já trabalha com vendas, ou você que quer ingressar nesse ramo, quer ter sucesso, então você aprenda a se comunicar. E outra, aprender também a escutar pessoas certas, né? Nunca dê ouvidos para quem não te dá destino. Então procure conselhos com quem já trilha a jornada, com quem já tem sucesso. Eu vejo, Ricom, que muito empreendedor desiste antes mesmo de começar, sabe por quê? Porque pede conselho para a pessoa errada. Então a pessoa tá lá com um sonho de empreender, com um sonho de ter sucesso, aí vai e pergunta para um fracassado: poxa, será que eu devo empreender? O que o fracassado vai falar para ela? Vai jogar água fria. Por quê? Porque você tá perguntando para a pessoa errada. Não adianta. Uma pessoa que não teve um processo, né? Pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Depois que eu aprendi essa frase, eu selecionei muito mais para quem eu pergunto, para quem eu peço conselho, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, é isso que as pessoas precisam entender. A gente se baseia muito no conselho da vida das pessoas, né? Aí a pessoa que a gente tá pedindo conselho não tem nada compatível com o que eu quero ter. E às vezes a pessoa não tá te falando aquilo porque ela realmente acha. É porque hoje em dia no mundo a gente percebe muito assim, ó. A pessoa quer te ver bem, mas não melhor do que ela. Então a gente tem que selecionar nossas amizades, aquilo que a gente vai falar assim, ó, eu quero começar meu empreendimento. O que você acha? Aí às vezes a pessoa só vai falar assim, é muito difícil. O que desanima é um balde de água fria. Em vez de você chegar numa pessoa que vai te falar assim, nossa, sério? Não, me fala quanto que eu vou te apoiar. Vamos juntos. Posso ser seu sócio? Ou uma pessoa que às vezes só fala assim, cara, o dia que você abrir seu negócio, sua loja, eu vou ser o primeiro a estar lá. É essas pessoas que você tem que ter ao seu redor. Ah, mas é muito difícil, não existe pessoas boas hoje em dia. Eu já escutei muito isso. Cara, não é que não existe pessoas boas hoje em dia. Porque as pessoas que falam isso normalmente estão em que ambiente? Balada? Festa? Como que você vai achar uma pessoa, vamos supor, uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, em um ambiente onde tem bebedeira, Não tem como. Não traição? tem como. A Então, pessoa se nunca lá vai é ter sucesso. um ambiente de festa, que a gente percebe que é muita traição, muita coisa assim, não vai. Se a pessoa trai uma pessoa que ela fala, chama de namorada, ou de mulher, de marido, ela não vai ter coragem de trair uma amizade. Então é isso, a gente tem que saber lidar mas é tão. Eu achava que ele era meu amigo. Cara, a gente tem que ter o desapego. Isso é uma lei do desapego, desapega. Mas eu não queria que ele fizesse. Cara, apenas aceita que vai doer menos. É que você aceita que dói Tem menos. coisas que precisam ser deixadas para trás e uma delas é a amizade. Tem gente que prefere carregar uma amizade ruim pro resto da vida porque é de infância. Poxa, tem coisas que precisam ficar para trás pro novo vir, para coisas novas acontecerem. Senão não tem como, não tem Sim. como. Você que tá assistindo nosso episódio até agora, tá gostando, já não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí no YouTube. E também para você poder acompanhar todos os cortes, eu vou deixar o QR Code aí no canto da tela para você poder escanear
e nos seguir no Instagram também, não é verdade? Para você Com poder toda acompanhar certeza. tudo, os melhores momentos. Então já vai lá, já se inscreve, já curte e vamos para cima. Ricon, você falou algo interessante aí, ó, de jovens que querem começar. Que conselho você daria para um garoto de 14, 15 anos que quer começar a empreender, mas não tem recurso ainda, não tem dinheiro, não tem atitude? Que conselho você daria? Ó, primeiramente, a parte do dinheiro. Uma coisa que eu escutava muito como as pessoas falando. Ai, mas eu não tenho dinheiro pra começar. Como que eu vou vender alguma coisa sem ter dinheiro pra comprar essa coisa? Eu vi um vídeo de um cara que começou um empreendimento lá, vamos dizer, né? Começou a vender com uma pedra. Ele pegou uma pedra no quintal dele, do jardim dele, foi numa moça, num pessoal ali, e falou assim: Ó, gente, eu quero começar meu empreendimento. Apoia meu empreendimento, me dá o valor que você tiver no seu bolso por essa pedra. A pessoa deu R$ 1 pra ele. Ele pegou esse R$ 1, comprou uma paçoca. E fez esse processo várias vezes. No final do dia, ele terminou o dia dele com R$ 100. Então, falta de dinheiro não é uma desculpa. Ah, mas eu não tenho apoio. Quem tem que te apoiar? Às vezes você buscar só um apoio, realmente apoio ajuda, apoio fortalece, apoio te incentiva mais. Mas, cara, se você for ficar vivendo esperando um apoio, então você não vai conseguir viver, porque nem todo. As pessoas estão preocupadas com a vida delas, cada um tem a vida que eles precisam cuidar. Mas, não, mas eu preciso disso. Se você precisa de um apoio, então busca. Busca alguém que vai te apoiar. Não seja no amigo, seja no pai, numa mãe. Falar, ó, você me apoia? Apoio. Mas você tem que estudar. Quem que é a pessoa que você percebeu até hoje, que é a pessoa que estava sempre mais te apoiando, sempre teve ao seu lado? Normalmente um pai e uma mãe. Às vezes o pai tem um erro, às vezes a mãe tem um erro, mas se você buscar falar e passar aquela ideia de verdade, aquela convicção do que você quer pro seu pai e pra sua mãe, ou para alguém que você está buscando apoio, a pessoa vai te apoiar, obviamente. Então, assim, falar para um pai, pai, eu quero isso, eu sei que vai dar resultado, me apoia, apoio. E nem que seja você pedindo assim, pai, me dá R$ 10, eu te pago amanhã. Seu pai, mas como que você vai fazer isso, menino? Pai, confia em mim, por favor, eu sempre confio em você. Confia em mim uma vez na vida. Pronto. Eu tenho certeza que o pai, se ele tiver condição, ele não vai deixar de dar R$ 10 pra você. E você começa assim. Então, para você começar, é isso. Aí você busca um produto, faz precificação. Paçoca, muita gente vende, mas é um início bom. Um bombom, uma balinha, é bom também. Não... Você pode vender o que você quiser. Eu já aprendi uma coisa: um vendedor de paçoca, se ele vende bem a paçoca, ele vende bem uma Ferrari. O que ele precisa é mudar a abordagem dele. Entendeu? Então vai começar no bombom, vai começar no doce, depois muda para um salgado, muda para um hambúrguer, muda para um açaí. Ele busca aquilo, eu falando de comida, mas é porque é o ramo que eu tô. Mas pode ser um brinquedo, pode ser às vezes uma coisa que ele percebe, pode começar lá num carrinho de brinquedo, vamos supor, porque ele tem uma coleção do Hot Wheels e ele vai começar a vender a coleção dele. Então, assim, o que ele precisa é arrumar uma abordagem. Ah, mas como eu vou fazer minha abordagem? No início, muita gente faz assim, ó. Opa, boa tarde, você não quer comprar para me ajudar, não? Inclusive, ele dá a pior coisa da venda é a pessoa dar a porta para a pessoa falar não de primeira. Eu não dou a porta para a pessoa falar não de primeira. Eu falo, boa tarde, tudo bem? Às vezes acontece, sim, de uma pessoa falar assim, Não tá mas é tudo uma bem. vez ou outra. Mas eu falar, opa, boa tarde, tudo bem? A pessoa, não tô com fome agora, garoto. Porque ela veio com a caixa, né? Vai saber que eu Sim, tô com já alguma sabe que tá coisa. Mas vendendo eu falo alguma assim, não, coisa. não, sem problemas. Mas sem compromisso nenhum, posso te apresentar? Porque você não quer comer hoje, porque você já comeu. Mas você me conhecendo, você pega meu número e quando você precisar, eu faço entrega. Então pronto, você tem um futuro cliente. Você não pode deixar de oferecer para uma pessoa e ganhar um futuro cliente. Então eu vou oferecer, ganhei o contato da pessoa. Às vezes a pessoa muda até de ideia, porque a abordagem foi tão boa que fez a pessoa querer comprar os salgados. Então, assim, às vezes acontece isso. Ah, mas tem cliente que fala não de primeira. O que é um não de primeira, né? Quando eu dou um boa tarde pra você, a pessoa, não, não, não. Ou, opa, boa tarde, tudo bem? Não, 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 deixa pra próxima. Por que a pessoa faz isso? Ou é porque ela tem medo de vendedor, ou é porque ela realmente tá com muita pressa. Sim. E nesse caso, o que eu faço? Como que eu vou converter isso? Cara, aí você tem que entender uma coisa. Da mesma forma que a gente desapega de pessoas amigos, nós desapega daquele cliente naquele momento. Naquele momento a pessoa falou, não, 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 pode ir embora. Eu não vou perder meu tempo lá, porque E eu sei não que a vai pessoa tá levar pro muito pessoal também, né, fechada. Ricon? Tem vendedor Não, que leva pro pessoal. não. Poxa, levei um não hoje, o resto do dia passa mal.
poxa, não pode também levar pro pessoal, né? Porque às vezes o pessoal fala não, porque realmente é o que você falou. Não tá bem ou não tá com pressa e tchau, vai pro próximo. A gente, adulto, por exemplo, principalmente, tem a vida corrida, tem a vida cheia de problemas. Então não tem como eu chegar, boa tarde, tudo bem? E a pessoa falar, não, 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 e eu continuar insistindo. Aí constrói aquela imagem na cabeça da pessoa de, meu Deus, esse vendedor é muito chato. É isso, é isso. Às vezes a pessoa compra de você, beleza. Eu ofereci, gastei toda a minha energia com aquela pessoa. Mas às vezes no final de tudo ela não comprou porque ela gostou de você. Ela comprou porque ela tava com tanta raiva que só pra você ir embora ela comprou. Então, assim, seja um vendedor que saiba aceitar um não. Na hora que o cara falou, não, não, sem problemas, eu volto em outro momento. Deus te abençoe. Pronto. Vai em outro E momento. pronto. E não insiste, né? E aí Porque vai pra senão. outro cliente, vai pro próximo, vai pro próximo. E aí, quando for abordar, sempre abordar uma forma que eu percebi de não deixar brecha. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, a gente cria a primeira conexão ali com o cliente é o boa tarde, tudo bem? Opa, boa tarde. Tô te atrapalhando? Dificilmente você vai perguntar pra pessoa, tô te atrapalhando, a pessoa vai falar simplesmente um sim. Vai fazer como você falou, por exemplo. Ó, garotinho, hoje tô com pressa. Ou, ô, garotinho, você deixa pra um outro momento. Porque a pessoa tá com pressa às vezes. Mas se eu perceber uma porta, se eu perceber que a pessoa realmente tá falando às vezes só pra fugir de mim, porque a gente, quando vira um vendedor, a gente começa a perceber pequenos detalhes. Eu posso falar assim, não, não, sem problema então. Mas sem compromisso nenhum, eu apresento para você rapidinho e você conhece meu produto. Por que eu sem compromisso? Porque quando a gente fala assim, posso apresentar meu produto pra você? É mais um não. O primeiro não foi quando você me falou assim, não, é o pior que eu tô com pressa agora. Isso é o primeiro não. Se eu der um segundo não, fica uma coisa que já começou a ser chato. Mas o que que eu fiz com você? O primeiro não seu foi o tempo. Eu fiz você falar um sim, que foi eu. Posso te apresentar então rapidinho, sem compromisso? Foi o primeiro sim. Que foi uma coisa, não, vou te apresentar rapidinho. Então, assim, vou te apresentar aqui rapidinho, sem compromisso nenhum. Não vou perguntar se posso apresentar. Ó, então Você vou não te dá apresentar abertura pra pessoa rapidinho. falar não, né? Você já fala, Não. poxa, já vou apresentar aqui rapidinho e. E começo. E aí, quando a forma eu vou começando a falar, às vezes a pessoa, por estar com pressa, ela me corta e fala assim: não, então tá bom, vou pegar um porque eu gostei da sua abordagem. Então a pessoa, para não enrolar o tempo dela, ela mesma fala: não, não, então fechou, Legal. vou querer salgado. E você percebe no rosto da pessoa que ela não tava com raiva, ela não comprou por estar estressada. Nossa, esse menino. Não, comprou porque realmente gostou. E te cortou no meio do caminho porque realmente tava com pressa. Hum, Outro erro é que quando a pessoa te corta, você quer continuar falando, quer continuar. Cara, se o cara falou assim, quanto que é o salgado? Não, não, deixa eu terminar de falar o que eu tava falando. Não, o cara perguntou, você para o que você tava falando e fala, "Ô, tanto. Fechou, então me dá. Fechou, então me dá o salgado aí. É isso. Então a venda é muito cara, que sobre o bacana, hein? cliente. Entenda o que o cliente É quer, como ele vai comunicação, né, querer. Ricom? É você saber se moldar, Total, não desistir no total. primeiro não, você ir modelando ali e cada cliente você vai precisar ter um tipo de abordagem. Vendedor conduz o cliente, né, a O conversa. vendedor conduz a conversa e conduz o cliente também. Cara, que bacana o nosso bate-papo. Gostei muito. Eu acho Sim, que com o toda tempo que voou, certeza. quanto tempo já deu produção? Já deu mais que 1 hora. Cara, que bate-papo. Conversa quando é boa, a gente não vê o tempo passar. Não vê. Então, eu aprendi muito com você aqui hoje. Acredito que o pessoal que está assistindo também aprendeu. Se você ainda não se inscreveu no canal aqui do podcast, já se inscreve lá, deixa o seu like e escaneia o QR Code aí no canto da tela para você poder seguir o Instagram e ficar por dentro de todos os cortes. Ricom, cara, muito Valeu. obrigado. Tamo Deus te junto. abençoe. Prazer Sou estar aqui, foi cliente bom dele, demais. câmera central, sou cliente dele porque ele passa lá na loja toda semana e vende. E agora eu sou muito mais fã desse cara aí que nos inspira cada dia mais. Ó, foi um prazer estar nesse ambiente aqui da Talk Play, o ambiente aqui, o Mentor Podcast. Foi um prazer participar, né? Um ambiente novo, um lugar novo para mim estar frequentando. Então, assim, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado por quem acompanhou a minha história, escutou um pouco da minha trajetória, mas tem muito mais para eu percorrer ainda. Se você quer acompanhar, siga, tá? No Instagram, @ricongalego. Siga também aqui o Mentor, tá bom, gente? O Mentor O Podcast. Mentor Podcast. Segue ele, gente, porque aqui é profissional e tem muito que você pode aprender, tá bom? Da mesma forma que eu posso aprender com ele, ele aprende comigo, vocês aprendem também. E outra,
trocar experiências, né? A gente não posiciona, eu não gosto de posicionar só como tô te ensinando. É isso. Eu gosto de posicionar assim. Vou te passar a minha experiência. O que você vê da minha experiência que servir de base pra você, escuta e leva como Ricom, quando a conselho. gente está disposto a ouvir, a gente pode aprender tudo. Com Então é isso, a certeza. gente precisa estar disposto a ouvir, a aprender e pode ter certeza que assim, a gente sempre vai estar agregando algo. Com toda certeza. Então você que está nos assistindo até agora, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Espero vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus e até mais. Tamo junto! Valeu!